Vamos para o próximo painel, né? O legado. Agora, gostaria de convidar ao palco Ricardo Gomes e os nossos próximos palestrantes, Ricardo Gomes e também o Sebastião Ventura. Deixa eu fazer a saudação aqui ao Ricardo Gomes, advogado, vice-prefeito de Porto Alegre, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, sócio da Gomes e Takeda Advogados, foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vereador aqui na capital, foi presidente do IEE também, Instituto de Estudos Empresariais, e presidiu a Rede Liberal da América Latina. É sócio fundador da plataforma Cultura Jurídica e da Velos Consultoria em Análise de Dados. E das boas-vindas também a Sebastião Ventura, advogado, especializado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certificado pelo Programa de Negociação de Harvard para Senior Executives, articulista com diversas publicações na mídia nacional e internacional, centrando análises sobre temas políticos, econômicos e constitucionais. Foi vice-presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul e é atual presidente do Conselho do Instituto Millennium. Senhores, boa noite já agora, eu acho, né? Bem-vindos. 15 minutos para cada um de vocês e depois as perguntas da plateia. Ricardo Gomes começa, tem microfone ligado aí, a palavra é sua. Bom, boa noite. Primeiro, Ricardo Sondermann, obrigado por movimentar essa roda aqui e tirar essa ideia do papel e transformar em realidade, né? O Sondermann sempre diz que nada incomoda mais um pensador do que um fazedor. E ele reuniu pensadores e a gente ficava discutindo Churchill, e ele foi um fazedor, além de pensador, um fazedor que botou de pé essa iniciativa. Então, obrigado pela honra de ser cofundador aqui. Parabéns. Quero dar um abraço geral em todos que estão aqui. Vejo muitos amigos e conhecidos na plateia e confesso que isso me dobra a responsabilidade de tentar produzir algo aqui que vá acrescentar, porque vejo muitas pessoas que conhecem o tema melhor do que eu, mais profundamente. Mas eu quero... o nosso painel é sobre o legado para todos os efeitos. Estou começando agora, tá? Perfeito. Vou apresentar aqui, peraí. Nosso painel é sobre... sobre o legado de Churchill. E acho que nem o Churchill, com muito tempo, conseguiria reduzir a 15 minutos uma fala completa sobre o seu legado. É muito grande. E então eu me senti à vontade para escolher alguma coisa do legado dele para explorar. E como nós estamos num país com seus desafios, eu talvez me inspirei a tratar de um tema da forma como Churchill se portou em relação ao inimigo na Segunda Guerra e da forma como o governo de Churchill se portou em relação ao próprio país, Inglaterra, durante a Segunda Guerra. Eu talvez dissesse que Churchill não tratava os seus adversários como inimigos, que parece até uma frase carinhosa. Mas a verdade é que ele também não tratava os seus inimigos como meros adversários. Eu digo isso porque talvez Clement Attlee, talvez Chamberlain fossem seus adversários. E ele era sagaz, né? Do Attlee, ele falou que, perguntado o que você pensa de Clement Attlee, ele disse, é um cordeiro em pele de cordeiro. Daí não sai nada. Sobre Chamberlain, a clássica frase dele, sobre Chamberlain, dizendo que Chamberlain era um apaziguador, e que um apaziguador é aquele que alimenta o crocodilo esperando ser comido por último. Ele era um voraz crítico da política do apaziguamento do Reino Unido em relação ao crescimento do poderio militar da Alemanha que antecedeu a Segunda Guerra.
Mas eu diria que Churchill ele só é possível no contexto britânico. Não surgiu um Churchill, os Estados Unidos foram arrastados para a guerra. Os Estados Unidos foram arrastados por Churchill para a guerra, que começa já no seu discurso de posse a provocar os americanos, quando ele diz que nós enfrentaremos nessa ilha sozinhos até que o novo mundo, com toda a sua força e o seu poder, venham em defesa do velho. Já na sua posse, provocando os Estados Unidos. Churchill só acontece na Inglaterra. E talvez Churchill só aconteça na Inglaterra porque, formado nas guerras imperiais, ele tinha um senso muito claro do que era ser britânico. E este senso foi o que o permitiu, por contraste, entender qual era o problema que nascia na Alemanha. Ele enxerga primeiro o que acontece na Alemanha, porque ele enxerga a Alemanha em contraste com o Reino Unido. E ele começa a fazer alertas. Tem um discurso dele no rádio, em 1934. O John Lukács fala que era raro darem a palavra para o Churchill, eram nesses anos de ostracismo, era raro darem a palavra para o Churchill, porque a própria BBC tinha medo de fazer qualquer coisa que desgostasse os alemães. Mas num desses discursos, e eu quero usar as palavras dele, porque obviamente são melhores que as minhas, ele dizia que os homens brilhantes do tempo dele na escola, os brilhantes iam estudar grego e latim, e como ele era mediano, lhe tocou estudar inglês. E aí virou um mestre da língua inglesa. Em 1934 ele faz um discurso na BBC e ele diz: a algumas horas de distância pelo ar, há uma nação de quase 70 milhões de pessoas, das mais educadas, trabalhadoras, científicas e disciplinadas do mundo, que estão sendo ensinadas, desde a infância, a pensar na guerra e na conquista como um exercício glorioso, e na morte em meio à batalha como o destino mais nobre do homem. Há uma nação, e aqui, para mim, é quando ele dá esse sinal de que a percepção dele do que acontece na Alemanha é um contraste em relação ao que é ser inglês. Há uma nação que abandonou todas as liberdades a fim de aumentar o poder coletivo. E a história da Constituição Britânica é a história de conter o poder coletivo através das liberdades individuais. Há uma nação que, com toda a sua força e todas as suas virtudes, está sob o controle de um grupo de homens brutais. E a política britânica do século XVIII, do início do século XIX, era de uma, não vou dizer uma aristocracia, mas era de um parlamento de homens sábios, não de brutos. Pregando um evangelho de intolerância e o orgulho racial, sem restrições da lei, do parlamento ou da opinião pública. Vejam que não é só porque eles destruíram a liberdade como um conceito amplo, mas é porque eles destruíram, na Alemanha, aquilo que para um inglês é o garante da liberdade, que é a organização política do poder público. A restrição que a lei, o parlamento e o poder público impõem ao poder. A Alemanha é um perigo porque ela se desfez de tudo que a Inglaterra mostrava ser necessário para defender a liberdade. Churchill sabia o que era ser inglês e por isso ele sabia quem era o seu inimigo. E ele era implacável com o inimigo. Não negociar. Um apaziguador, eu já disse, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser comido por último. Quando Clement Attlee volta da conferência de Munique, carregando um papelzinho dizendo garantimos a paz de nosso tempo, Churchill diz na Câmara dos Comuns: vocês puderam escolher entre a desonra e a guerra. Vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Ele sabia que aquela genuflexão, aquele ajoelhar-se perante os alemães, não evitaria a guerra. Ele sabia que aqueles que destroem
os fundamentos da liberdade são mais do que meros adversários políticos. São inimigos. Ele pontuou, e alguém já disse aqui, se Hitler invadisse o inferno, eu faria ao menos uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. Ele entendia o que era a Constituição Britânica. E num discurso, uma vez, se dirigindo ao próprio Hitler, ele disse como é que ele tratava os inimigos. Ele se dirige a Hitler, o que ele fez pouco. Ele se dirigiu diretamente a Hitler e disse: nós não faremos trégua e não teremos negociação com você ou com a gangue medonha que executa suas vontades pérfidas. Faça o seu pior. Nós faremos o nosso melhor. E para mim aqui está a chave do que eu disse. Nós faremos o nosso melhor. Eu disse da postura dele com relação ao inimigo. Implacável, duro, direto, acusador, sem negociação com o inimigo. Mas quando ele diz nós faremos o nosso melhor, ele abre uma janela para nós entendermos como a Inglaterra lutou uma batalha contra o totalitarismo, contra o maior inimigo da liberdade, contra o maior poderio militar da Europa, que naquele momento a Inglaterra tinha mais forças militares do que França e Inglaterra somadas. A Alemanha tinha um grande poder. Como a Inglaterra enfrentou com Churchill esta ameaça? E para mim a chave para entender isso está no discurso da vitória. Primeiro, como enfrentou isso? Ao longo da guerra, Churchill fazia discursos, e nós lembramos de discursos maravilhosos, mas ele também fazia discursos chatíssimos, insuportavelmente maçantes, narrando cada movimento da guerra. O encouraçado tal foi cercado pelo navio tal, a noroeste pelo navio tal, a sudeste, foram disparadas bombas de tal natureza, o inimigo fugiu para cá. E ele fazia esses discursos na Câmara dos Comuns. E o povo escutava essa narração da guerra, provavelmente sem conseguir imaginar, sequer sem conseguir imaginar, mas ele sentia que devia para a Câmara dos Comuns a transparência de narrar o que se passava no fronte. A guerra não podia ser travada à revelia do parlamento. E a chave para entender isso está no discurso da vitória. Quando se dá a rendição alemã, Churchill lê um discurso no rádio e depois vai até a Câmara dos Comuns e repete esse discurso e acrescenta 3 coisas, e é nessas 3 coisas que eu quero me concentrar. Ele faz essa narração de quem estava presente. O general Weygand estava presente pela Alemanha, pela França estava presente fulano, ciclano. Um relato chato. E no fim ele diz, ele diz que os combates estão cessados, mas como o comando alemão está quebrado, pode ser que demore para chegar no fronte. Ainda podemos ouvir notícias de escaramuças pontuais que não significam que a guerra já acabou. A guerra já acabou. E ele diz, podemos nos permitir um breve período de regozijo. Mas não nos esqueçamos por um momento do trabalho e dos esforços que estão diante de nós. Ele se refere ao Japão, ao fronte do Pacífico. Temos agora de dedicar toda a nossa força e os nossos recursos ao complemento de nossa tarefa, tanto em casa como no exterior. Avante, Britânia! Viva, longa vida a causa da liberdade! Deus salve o rei. E ele na Câmara dos Comuns acrescenta, essa é a mensagem que me instruíram a comunicar à nação britânica e à comunidade. Me instruíram. Ele era o primeiro britânico. Ele era o primeiro-ministro britânico. Quem o instruiu? A ideia de que ele responde ao soberano, que é o rei. Só tenho 2 ou 3 frases a acrescentar. Elas mostrarão, primeiro, minha profunda gratidão a esta Câmara dos Comuns, que provou ser a sustentação mais forte na hora de se travar uma guerra jamais vista antes em toda a nossa longa história. Todos cometemos os nossos erros,
mas a força da instituição parlamentar mostrou ser possível, ao mesmo tempo, preservar os títulos da democracia e travar uma guerra da forma mais dura e prolongada. Primeiro, a Câmara dos Comuns não deixou de funcionar durante a guerra. No momento em que o mundo via ditadura se espalhando, aqui na América Latina, para citar só dois, Perón e Getúlio Vargas, a Europa teve, claro, Hitler, Mussolini, Franco, Salazar. Os Estados Unidos teve FDR com 4 mandatos presidenciais, o único presidente com mais de 2 mandatos na história dos Estados Unidos, em que esta anormalidade democrática estava instaurada no mundo. A Inglaterra fez a guerra prestando contas no parlamento, preservando a democracia. Com isso eu quero dizer que Churchill conduziu a guerra contra o seu inimigo sem se tornar o seu inimigo. Nós não podemos, para defender a liberdade e a democracia, jogar fora a liberdade e a democracia. A segunda coisa que ele diz, e percebam a questão do parlamento, né? Eu quero fazer 2 ou 3, tenho tempo para isso? Não, 2 minutos. Parlamento é a instituição mais forte da Inglaterra, desde que os primeiros ministros, com Walpole, no início do século XVIII, assumem a preponderância do poder executivo, mas o parlamento britânico, como é hoje, ele nasce em 1265, com o parlamento de Simão de Montfort. E depois é recuperado em 1295 por Eduardo I, o Hammer of the Scots, o martelo dos escoceses, que, aliás, Longshanks, que foi um grande legislador. Então, a instituição parlamentar britânica como centro da política na Inglaterra. Churchill resgata isso. E as outras 2 coisas. Os meus sinceros agradecimentos aos homens de todos os partidos, a cada um, em qualquer lugar da casa, no parlamento britânico. Os membros mais importantes sentam mais perto do centro e os membros mais júnior sentam no fundo, né? A todos os partidos, a pluralidade, enquanto eles lutavam contra um inimigo de partido único. A preservação da pluralidade. Meus agradecimentos aos homens de todos os partidos, a cada um em qualquer lugar da casa, onde estejam sentados, pelo modo como a vitalidade das instituições parlamentares foi mantida sob o fogo do inimigo e pelo modo como fomos capazes de perseverar. E poderíamos ter perseverado por muito mais, se houvesse necessidade, até que fossem alcançados os objetivos. A terceira coisa que ele acrescenta, ele repete uma moção que foi feita na vitória na Primeira Guerra Mundial. Eu peço, portanto, senhor, permissão para sugerir a seguinte moção: que esta casa compareça à igreja de St. Margaret, Westminster, para dar graças humildes e reverentes a Deus Todo-Poderoso pela nossa libertação da ameaça da dominação germânica. Ele propõe essa moção, ela é aprovada e a Câmara dos Comuns sai em procissão atravessando a rua para ir até a igreja de St. Margaret dar graças a Deus. Este era o Winston Churchill. E eu quero aqui me valer de uma frase dele. Quanto mais para trás você olhar, mais para frente você provavelmente enxergará. Nós temos que entender que no momento que o Brasil vive, nós não venceremos os inimigos da democracia abrindo mão da democracia e nós não defenderemos a nossa liberdade jogando a liberdade fora. Avante Britânia e avante Brasil, longa vida à causa da liberdade. Obrigado, Carlos Gomes. Nos próximos 15 minutos, Sebastião Ventura, aproximadamente, tem um chorinho aí. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ricardo. Faço minha saudação a todos que nos prestigiam com a presença aqui. Não poderia deixar de saudar também o Dr. Jorge, os fundadores do Instituto Milênio, e sempre um farol referencial por onde passa.
saudar o Sondermann pela brilhante iniciativa e também a Church Society por esse evento, vida longa, essa entidade. E inicio dizendo que não existe nada mais difícil do que suceder um grande orador. E, além de suceder o Ricardo, tem que suceder o Sondermann também, o Troijo, num prazo de 15 minutos. Mas daquilo que me cabe, e creio que nós precisamos falar, porque nós vivemos um tempo em que a democracia não está mais ameaçada ao estrondo de baionetas e canhões, mas de silenciosas medidas institucionais de alto poder destrutivo. As circunstâncias mudam, mas o material humano, a fibra ética e moral que deve enfrentar os desafios da contemporaneidade é exatamente a mesma e que vai ao longo da história. Eu não sei, eu tinha feito uma apresentação, não sei se está aí, mas não tem problema. Seriam 3 imagens. Está aí? Vamos lá. Vamos lá, pode passar a primeira. Então, não pensem que é aquela apresentação acadêmica, que é PowerPoint, não. São 3 imagens para a gente escutar o que eu falo, ver a imagem e construir junto novas inflexões que muitas vezes vão guiar vocês, talvez, a conclusões que sequer esse que vos fala conseguiu chegar. O Márcio falou aqui há pouco que existe um hábito britânico dos pais, os avós, falarem para os seus netos da história de Churchill. O nome disso é cultura política. O nome disso é liga intergeracional. É isso aí que protege as nações de retrocessos pontuais, que não cumprem com o projeto histórico de desenvolvimento ou de defesa da liberdade ou da democracia. Ricardo pontuou aqui um traço de Churchill, de ter defendido a institucionalidade britânica mesmo num período entre guerras. Eu vou selecionar 3 aspectos que, a meu juízo, compõem a personalidade poliétrica de Churchill e que, no somatório, ensejou justamente este homem público referencial. Churchill teve muitas amizades com os velhinhos, com os mais antigos. Ali na foto, à esquerda, é John Morley. Morley era um herdeiro da era vitoriana, né? Aquele período em que a Inglaterra, a época de ouro da Inglaterra, de grande projeção econômica, de grande tranquilidade social e de grande consolidação do Império Britânico no mundo. Ao lado está Balfour, primeiro-ministro, 25 anos mais velhos que Churchill. Morley era 35 anos mais velho. Na Câmara dos Comuns sentavam juntos. E Churchill olhava, aprendia com os mais antigos. Muitas vezes falava quando não era necessário. A juventude, muitas vezes, não deixava aquela experiência para conter o ímpeto e muitas vezes falava quando não deveria falar. Mas era o estilo de Churchill. Mas, além de falar, ele teve a oportunidade de ver e aprender com os mais antigos. Naquele processo silencioso em que os mais antigos vão dando a firmeza, a coragem para que a juventude prossiga os passos da civilização. Esse é o primeiro ponto, né? A transmissão da cultura política, a coragem de estar no palco dos grandes interesses, dos grandes jogos, associado desde muito cedo a grandes homens públicos que, por sua experiência, por sua notoriedade, por sua capacidade inata, compuseram e ajudaram a Inglaterra a se tornar uma grande nação. Esse é o primeiro ponto. Vamos para a segunda lâmina. Quando nós analisamos a história pronta de um grande líder, às vezes só aparecem as vitórias. Mas Churchill, como talvez tão bem destacado aqui no painel inicial, pelo Marcos também, pelo Sondermann, existiram reveses profundos que forçaram a ele se conectar com as suas convicções mais íntimas. Vejam que Churchill começa muito cedo nas altas funções públicas. Em 1911, Asquith nomeia ele, então, para o primeiro almirantado. Vem a Primeira Guerra. Ele tem lá a campanha de Galípoli, lá, que foi trágica. Ele acaba caindo para salvar o primeiro-ministro, que logo em seguida cai depois. Os fatos andam. Ele vem novamente, através de Lloyd George, assume em 17, chama ele primeiro de uma forma inoficial, mas depois ele começa a assumir
cargos gradativos ligados ao exército e questões bélicas. Isto vai fomentando o conhecimento histórico, vai dando conhecimento das estruturas, das condições da Inglaterra, que posteriormente, 15 anos após, vão guiar a sua liderança na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas Lloyd George cai em 22 e vem novamente o pequeno período de ostracismo que, depois com Baldwin, nomeando ele como justamente ministro das Finanças, possui um período também de alta experiência política no importante cargo de ministro das Finanças. Uma formação plural, absolutamente plural, servindo com 3 grandes primeiros ministros. E aí, Baldwin cai em 29, vem MacDonald, e vem ali o Partido Trabalhista. E começa a vir a questão, ali a herança da Primeira Guerra, e a Alemanha começa a vir com o nazismo, ele começa a enxergar, mesmo conversando com Morley, que era um pacifista nato, justamente fruto da herança vitoriana, Churchill teve a capacidade de compreender o momento histórico, mas ver com outros olhos os desafios do horizonte, as novidades que se assemelhavam ali. E ele começa, mesmo no ostracismo político, mesmo botando em Charlton lá tijolinhos, pintando, desenvolvendo o hábito da pintura, né? Ele começa a falar gradativamente, muitas vezes suas mensagens não são ouvidas, tido como belicoso, tido como um homem conflitivo. A Inglaterra não queria a guerra. O pacifismo reinava no Reino Unido. Mas, de tanto falar, uma hora os fatos se tornaram claros. E aqueles que o negavam foram justamente pedir sua volta. Primeiro, em 39, assumindo novamente o almirantado, e depois, em 40, então, assumindo como primeiro-ministro e conduzindo durante 5 anos a Inglaterra e o mundo ocidental no terreno da liberdade. A outra foto ali é com Clement Attlee, porque Churchill ganha a guerra e perde em 45 a eleição. Um resultado praticamente improvável, mas que levou um alto dignatário inglês a falar: precisávamos de um líder para ganhar a guerra e de outro para construir a paz. Reveses, reveses. Depois, lá na frente da década de 50, ele volta. Vamos mais adiante. Essa foto demonstra que mesmo um grande homem tem noção dos seus limites. A monarquia, o simbolismo da monarquia é um sinal claro para a política constituída de que há algo maior. E isto impõe praticamente uma limitação silenciosa, mas absolutamente necessária para todos aqueles que exercem o alto cargo de primeiro-ministro. É uma função que exige preparo, que exige um certo refinamento, porque é complexa. Podem dizer que não, e não se trata de um argumento elitista, porque homens simples podem adquirir capacidades ao longo do exercício de suas funções, e os homens inteligentes adquirem e conseguem transitar com habilidade e competência. Mas há algum tipo de requinte especial, algo que está ali nas equações silenciosas do DNA, que faz com que esses líderes, no momento certo, com tato, com habilidade, saibam se portar perante essas situações, muitas vezes difíceis e não raro perigosas da história. Então, é um somatório. Vem desde uma capacidade inata de se colocar ao lado de grandes líderes, aprender com eles, criar a fibra de suportar reveses que acontecem. Não há homem público que só tem vitórias na vida pública. Não há. Não há. Mas também a capacidade também de aprender e de se portar durante os altos encargos do poder. Falando isso, eu estava vindo para cá e eu ia fazer uma pergunta e agora vi esse quadro aqui, que é o seguinte: imagine se Churchill fosse brasileiro. A pergunta
além de provocativa, é uma impossibilidade histórica. Uma impossibilidade histórica. Mas os desafios do hoje tornam absolutamente cogente que nós aprendamos com o passado, não para agir igual, mas para ter justamente o tecido cultural, histórico, a formação, a visão de mundo, para saber justamente, Troijo, as novas circunstâncias. As novas circunstâncias exigem novos arranjos. As velhas soluções não funcionam mais. Como que nós vamos fazer isso? A forceps não é o melhor caminho. Há uma pressa. Nós vivemos uma época em que nós ansiamos por respostas rápidas. Política, e boa política, muitas vezes é demorada. Exige conversa, muitas vezes conversas com inimigos e adversários. Adversários que são muitas vezes a matéria-prima do aliado de amanhã. A mensagem final do legado é uma mensagem de esperança. De fazer, mas com esperança no futuro. E trazendo esta questão para o Brasil, que tanto nos preocupa, a presença dos senhores aqui esta noite, 150 pessoas, uma noite de verão, calor, vindo aqui, numa praça histórica, que há 50 anos, aqui é a Assembleia, aqui do lado, as pessoas caminhavam pela Duque de Caxias e iam até a Assembleia Legislativa para aprender, para compreender as questões do mundo, porque os debates parlamentares eram não uma expressão política, mas uma expressão da alta cultura. Isso se perdeu, mas vive em nós. Vive em nós, estão aqui com um amigo. Ricardo é um amigo, fomos colegas de colégio, somos amigos há mais de 30 anos. Depois nos encontramos na faculdade. Né? E por que não? Está aqui falando tão bem de Churchill? Né? Temos que prosseguir. Mas o que faz uma democracia viva também é a participação dos cidadãos, de vocês. E é justamente esse civismo ativo e responsável que o povo inglês não faltou nas horas mais escuras, também não haverá de faltar aqui no Brasil. E vai ser esse somatório virtuoso de pessoas de bem, com boas ideias, com boas bandeiras, defendendo a liberdade, custe o que custar, de onde venha. Porque a monarquia é alta, mas a monarquia não é suprema. Aliás, quem se quer supremo pode ter alguma pretensão secreta de autoritarismo. Não, não. Vamos falar, vamos dizer com serenidade, mas sem fugir ao enfrentamento público que a democracia exige daqueles que podem contribuir para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Sebastião Ventura, pelo bom andamento do relógio. Afinal, a pontualidade britânica deve ser uma marca desse evento.